Uma recente pesquisa causou um grande impacto ao redor do mundo, ao revelar cidades tão densamente povoadas que um único passo em falso pode levar a um verdadeiro labirinto humano, onde a multidão parece não ter fim. Prepare-se para embarcar em uma jornada fascinante através das 20 cidades mais densamente povoadas do planeta. Número 20. Manila. Manila, o coração das Filipinas, redefine o conceito de espaço. Imagine um lugar onde mais de 42 mil habitantes vivem em apenas 1 quilômetro quadrado. Isso mesmo. A densidade populacional desta cidade é inacreditável. E você sente isso assim que pisa em suas ruas movimentadas. As ruas de Manila estão sempre repletas de vida. O tráfego intenso se mistura com os famosos jeepneys, veículos icônicos que atravessam as vias congestionadas, enquanto pedestres ocupam cada espaço disponível. A cidade abriga mais de 1.700.000 pessoas, mas faz parte da maior região metropolitana de Manila, onde vivem mais de 13 milhões de habitantes, tornando muitos bairros extremamente lotados. Para tornar a situação ainda mais intensa, Manila tem uma área de terra relativamente pequena, com apenas 42 quilômetros quadrados. Para colocar isso em perspectiva, uma cidade como Nova York tem uma densidade populacional de pouco mais de 11 mil habitantes por quilômetro quadrado. Manila tem quase 4 vezes essa densidade. Esse nível de superlotação traz desafios enormes, desde congestionamentos infernais até a falta de moradias adequadas. A infraestrutura da cidade é constantemente testada, pois cada vez mais pessoas chegam em busca de oportunidades econômicas. Mas, apesar das dificuldades, Manila prospera. Sua cultura vibrante, a resiliência do povo e a energia inesgotável fazem dela um lugar fascinante para se explorar. É uma cidade que prova que, mesmo quando o espaço é escasso, a vida encontra um jeito de seguir em frente. Número 19. Katmandu. Katmandu, a movimentada capital do Nepal, está situada no sul da Ásia e possui uma densidade populacional de mais de 20 mil habitantes por quilômetro quadrado. Isso a torna a cidade mais populosa do país, localizada no coração do Vale de Katmandu, a aproximadamente 1.400 metros acima do nível do mar. Esta é uma das cidades habitadas de forma contínua mais antigas do mundo, com raízes que remontam ao século II d.C. Com o passar dos anos, tornou-se lar da família real nepalesa, e seus muitos palácios e mansões ainda ecoam esse passado grandioso. Sendo a maior área metropolitana da Cordilheira do Himalaia, Katmandu continua prosperando como o centro cultural e econômico do Nepal. A cidade é famosa por seus 7 patrimônios mundiais da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, todos localizados no Vale de Katmandu. Entre os locais mais icônicos estão a Stupa Swayambhunath, conhecida como o Templo dos Macacos, e as históricas praças Durbar de Katmandu, Patan e Bhaktapur. Esses marcos históricos atraem turistas do mundo todo, impulsionando a economia local. Mas o que realmente torna Katmandu especial é a fusão entre o antigo e o moderno. Apesar do desenvolvimento contemporâneo, a cidade se esforça para preservar sua rica história, protegendo seus tesouros culturais enquanto avança para o futuro. Número 18. Vijayawada. Aninhada às margens do rio Krishna e cercada pelas colinas de Indrakeladri, Vijayawada é uma cidade onde o espaço é um verdadeiro luxo. Apesar de cobrir uma área de pouco mais de 61 quilômetros quadrados, abriga mais de 2.200.000 pessoas. O que torna Vijayawada realmente impressionante é o fato de que ela ocupa a 3ª posição entre as áreas urbanas mais densamente povoadas do mundo, com cerca de 37 mil habitantes por quilômetro quadrado. Essa densidade incrível é resultado da rápida urbanização e do papel vital da cidade como um dos principais centros comerciais e educacionais de Andhra Pradesh. Conhecida como a Terra da Vitória, seu crescimento foi impulsionado por sua localização estratégica entre grandes centros urbanos e por sua importância como local religioso e cultural. O templo Kanaka Durga, situado nas colinas Indrakeladri, atrai milhares de devotos todos os anos, contribuindo ainda mais para o fluxo constante de pessoas em suas ruas movimentadas. Curiosamente, apesar da maioria das construções serem de poucos andares, Vijayawada não oferece um ambiente espaçoso. Os bairros são densamente povoados e há mais de 100 favelas espalhadas pelos arredores da cidade, principalmente ao longo dos canais. Cada metro quadrado é aproveitado ao máximo,
Mas não são apenas os números que impressionam em Vijayawada. A cidade está em constante evolução, com projetos de habitação e planos de desenvolvimento urbano para atender às necessidades de sua crescente população. Número 17. Dhaka. Dhaka, a capital de Bangladesh, é uma cidade onde cada rua, beco e esquina parecem pulsar com vida. Com mais de 21 milhões de habitantes espalhados por sua área urbana, é uma das cidades mais dinâmicas e de crescimento mais rápido do planeta. A densidade populacional de Dhaka é impressionante, atingindo cerca de 47.400 habitantes por quilômetro quadrado. Esse número é difícil de compreender até que você veja as ruas lotadas com seus próprios olhos. O rápido crescimento da cidade é impulsionado tanto pela migração urbana quanto pelas altas taxas de natalidade. Pessoas de todo o país chegam a Dhaka em busca de melhores oportunidades de trabalho, contribuindo para esse crescimento contínuo. Desde a década de 1950, a população saltou de modestos 336 mil habitantes para os milhões de hoje. No entanto, essa expansão desenfreada trouxe desafios enormes. Desde os bairros superlotados conhecidos como busties, até um sistema de esgoto que frequentemente entra em colapso durante as chuvas de monções, a infraestrutura da cidade está sob enorme pressão. As ruas de Dhaka são um verdadeiro teste de paciência, com cerca de 400 mil rickshaws e inúmeros outros veículos tornando o trânsito caótico. Mesmo assim, Dhaka se mantém como o coração econômico de Bangladesh, contribuindo com 40% do produto interno bruto do país. É uma cidade de contrastes, onde arranha-céus e favelas convivem lado a lado, e onde a pobreza existe junto ao rápido crescimento econômico. Mais de 300 a 400 mil pessoas vivem em extrema pobreza, muitas sem acesso a serviços básicos como gás ou eletricidade. Ainda assim, Dhaka é um verdadeiro caldeirão cultural e religioso, com mais de 91% da população sendo muçulmana, além de comunidades hindus, cristãs e budistas que ajudam a criar um mosaico de tradições. Número 16. Levallois-Perret. A poucos quilômetros do centro de Paris, Levallois-Perret pode parecer um subúrbio pequeno e tranquilo, mas não se engane. Esse município compacto ocupa apenas 2,4 quilômetros quadrados, mas abriga cerca de 63 mil pessoas, tornando-se um dos lugares mais densamente povoados não apenas da França, mas de toda a Europa. Com uma densidade populacional de quase 27 mil habitantes por quilômetro quadrado, cada espaço disponível é disputado. A proximidade com Paris, a apenas 6 quilômetros, tornou Levallois-Perret um local desejado tanto para residências quanto para negócios. Originalmente, essa área foi desenvolvida como uma comunidade planejada no século XIX, crescendo rapidamente e se tornando conhecida por sua indústria, incluindo a fabricação de automóveis. Curiosamente, foi aqui que a estrutura metálica da Torre Eiffel foi construída. Atualmente, Levallois-Perret é uma das áreas mais ricas da França, com ruas bem cuidadas e parques charmosos que refletem seu alto padrão de vida. No entanto, a superlotação traz desafios comuns às cidades densamente povoadas, como escassez de moradias, custo de vida elevado e tráfego intenso. Mesmo assim, os moradores desfrutam de uma excelente qualidade de vida, com ótimos serviços públicos e acesso rápido a todas as comodidades que Paris tem a oferecer. Número 15. Chennai. Chennai, uma vibrante cidade no sudeste da Índia, não é apenas famosa por sua rica cultura e marcos históricos, mas também por sua altíssima densidade populacional. Com mais de 12 milhões de pessoas vivendo em uma área de 426 quilômetros quadrados, a cidade é uma das mais lotadas do país. Isso significa que cerca de 28.300 pessoas vivem em cada quilômetro quadrado, criando um ambiente urbano sempre agitado e cheio de vida. O crescimento populacional acelerado é impulsionado pela posição de Chennai como um centro de tecnologia e inovação, além de sua forte ligação com a tradição. A cidade é um polo para diversas indústrias, incluindo o setor de tecnologia da informação. E também abriga templos icônicos como o Templo Kapalishwarar, que reflete suas raízes culturais profundas. Com uma longa história como centro portuário e comercial, Chennai atrai pessoas de toda a Índia em busca de oportunidades. No entanto, essa densa população traz desafios significativos. Quase 29% dos moradores vivem em áreas de favelas,
aumentando a pressão sobre a infraestrutura urbana. Apesar disso, Chennai possui um dos índices de alfabetização mais altos da Índia, chegando a cerca de 90%, o que reforça a importância da educação para seu desenvolvimento. A cidade também é incrivelmente diversa. Enquanto cerca de 80% da população é hindu, há grandes comunidades muçulmanas e cristãs, tornando Chennai um verdadeiro mosaico cultural. Olhando para o futuro, especialistas preveem que a população de Chennai pode ultrapassar 15 milhões de habitantes até 2025, o que tornará a necessidade de planejamento urbano ainda mais crucial. Número 14. Kolkata. Kolkata, localizada no leste da Índia, é uma cidade onde milhões de pessoas compartilham ruas estreitas e agitadas. Mais de 15 milhões de pessoas chamam esta metrópole de lar, e a energia do lugar é perceptível assim que você chega. O que a torna ainda mais impressionante é o fato de que, apesar de ocupar uma área de apenas 206 km², Kolkata possui uma densidade de cerca de 22 mil habitantes por quilômetro quadrado. Para ter uma ideia, a cidade é metade do tamanho de Nova York, mas com quase o dobro da densidade populacional. Esse grande número de habitantes torna as ruas da cidade uma mistura vibrante de rickshaws, carros e pedestres que se deslocam por vielas estreitas. Por toda parte, mercados fervilham com compradores, vendedores ambulantes oferecem comida de rua e a vida cotidiana se desenrola em meio ao caos urbano. Com o tempo, áreas como Salt Lake City e Rajarhat foram desenvolvidas para tentar aliviar a superlotação. No entanto, os bairros mais antigos permanecem tão movimentados como sempre. Viver em Kolkata significa enfrentar desafios como escassez de moradias, congestionamentos e serviços públicos sobrecarregados. No entanto, mesmo diante dessas dificuldades, a cidade continua a prosperar, mantendo-se como o coração pulsante do estado de Bengala Ocidental. Número 13. Mumbai. Mumbai, a cidade que nunca dorme, é uma metrópole em constante movimento, repleta de milhões de pessoas vivendo em um espaço relativamente pequeno. Com mais de 21 milhões de habitantes espalhados por apenas 603 km², Mumbai é uma das maiores áreas urbanas do mundo. Isso significa que, em média, há 36 mil pessoas vivendo em cada quilômetro quadrado da cidade. Essa intensa densidade cria um ambiente dinâmico, mas também traz desafios significativos. Ao caminhar por Mumbai, você verá um contraste marcante entre cultura, comércio e história. No entanto, também perceberá os efeitos da superlotação. A rápida expansão da cidade ao longo das últimas décadas levou a uma enorme crise habitacional. Atualmente, quase metade da população de Mumbai vive em favelas, onde o acesso a serviços básicos como água potável e eletricidade é limitado. Apesar dessas dificuldades, Mumbai continua sendo a capital financeira e do entretenimento da Índia, gerando uma grande parte do produto interno bruto do país. A cidade abriga a famosa indústria cinematográfica de Bollywood, grandes corporações e uma rica diversidade cultural. Mas, à medida que a população cresce, as demandas sobre a infraestrutura aumentam e os moradores da cidade precisam encontrar novas maneiras de se adaptar e prosperar em um dos ambientes urbanos mais intensos do planeta. Número 12. Hong Kong. Viver em Hong Kong não é para qualquer um. Este é um dos lugares mais densamente povoados do mundo, com comunidades incrivelmente compactas e ruas sempre movimentadas. Embora a taxa de natalidade seja baixa, com apenas 0,774 filhos por mulher, a população continua crescendo. Hong Kong cobre uma área de cerca de 1.100 km², mas apenas 25% desse território é urbanizado. Isso significa que mais de 7 milhões de pessoas vivem em espaços limitados, muitas delas em prédios altíssimos. Na verdade, Hong Kong tem mais arranha-céus do que qualquer outra cidade do mundo. Mesmo com essa densidade, os moradores desfrutam de uma das maiores expectativas de vida do planeta. Graças à infraestrutura avançada e ao eficiente sistema de transporte público, a cidade continua sendo um centro financeiro global e um dos lugares mais dinâmicos para se viver. Além das finanças, Hong Kong também desempenha um papel essencial na cultura e no cinema, sendo um dos maiores polos cinematográficos da Ásia. Claro, viver em um lugar tão lotado traz desafios, mas os benefícios de Hong Kong são inegáveis.
Com uma infraestrutura de ponta e um planejamento urbano bem elaborado, seus moradores continuam prosperando no meio da agitação da cidade. Número 11. Bagdá. Bagdá, a capital do Iraque, é uma cidade que continua crescendo de maneira impressionante, tanto em população quanto em desafios. Com mais de 9 milhões de habitantes, Bagdá é uma das cidades mais densamente povoadas do Oriente Médio. O que realmente diferencia essa metrópole é a forma como ela tenta equilibrar seu crescimento populacional acelerado com uma infraestrutura antiga que passa por constantes mudanças. Construída às margens do rio Tigre, Bagdá tem uma importância histórica gigantesca. No entanto, atualmente, a cidade luta para acompanhar as demandas de sua crescente população. Todos os dias, as ruas de Bagdá recebem mais de 4 milhões de carros, um número muito acima da capacidade viária, criando congestionamentos intensos que afetam a rotina diária dos moradores. Para tentar aliviar essa pressão, novos projetos urbanos, incluindo pontes e túneis, estão em andamento. No entanto, para muitos residentes, enfrentar o trânsito caótico faz parte do cotidiano. O aumento da população de Bagdá é impulsionado por uma alta taxa de natalidade, que continua crescendo ano após ano. Estima-se que até 2030, a população da cidade ultrapasse 11 milhões, o que pode sobrecarregar ainda mais os serviços de moradia e infraestrutura. Para combater esses problemas, o governo já está desenvolvendo planos para construir cidades satélite ao redor de Bagdá, o que ajudaria a reduzir a superlotação. Mesmo diante desses desafios, Bagdá segue como um centro vibrante de cultura e comércio, onde antigas tradições se encontram com a modernidade de uma metrópole em rápida expansão. Número 10. Porto Príncipe. Porto Príncipe, a vibrante capital do Haiti, é uma cidade onde a vida se move em um ritmo frenético e o espaço é um recurso extremamente limitado. Em 2024, a população da área urbana de Porto Príncipe atingiu cerca de 3 milhões e 60 mil habitantes. Situada na Baía de Gonave, a cidade não é apenas o coração econômico do Haiti, mas também um destino para pessoas de todo o país em busca de melhores condições de vida. O que torna Porto Príncipe ainda mais surpreendente é sua impressionante densidade populacional. Cerca de 85 mil pessoas vivem em cada quilômetro quadrado, tornando-a uma das cidades mais superlotadas do mundo. Ao caminhar por suas ruas estreitas, é impossível não notar a energia vibrante que define essa metrópole. O comércio de rua é intenso, e os mercados sempre estão lotados de vendedores e compradores em busca de sustento. No entanto, a cidade enfrenta grandes dificuldades devido a esse crescimento populacional acelerado. Desde 1950, quando a população era de apenas 133 mil habitantes, Porto Príncipe cresceu de maneira descontrolada, o que resultou em uma infraestrutura sobrecarregada e uma escassez de moradias. Muitos residentes vivem em condições precárias, sem acesso adequado à água potável, eletricidade e saneamento básico. As favelas ao redor da cidade são um reflexo dos desafios enfrentados por essa população crescente. Mesmo assim, a resiliência do povo haitiano brilha através da cultura vibrante da cidade, seja no ritmo contagiante da música local ou na perseverança dos moradores, que encontram maneiras de sobreviver e prosperar mesmo em meio às adversidades. Número 9. Mogadíscio. Mogadíscio, a movimentada capital da Somália, é uma cidade em constante transformação. Com uma população que ultrapassa 2 milhões e 700 mil habitantes, é o maior centro urbano do país e um dos locais mais densamente povoados da África. A cidade ocupa apenas 127 quilômetros quadrados, mas abriga mais de 21 mil habitantes por quilômetro quadrado. Esse número impressionante faz de Mogadíscio uma das cidades mais lotadas do continente. Historicamente, Mogadíscio sempre foi um importante centro comercial e cultural. Seu crescimento recente se deve, em parte, à melhoria da segurança na região após anos de conflitos. Desde 2012, com o retorno da estabilidade, muitos cidadãos que haviam fugido da cidade começaram a voltar, impulsionando sua reconstrução e desenvolvimento. Com esse fluxo de moradores retornando, novos projetos de infraestrutura e habitação foram iniciados. No entanto, a cidade ainda enfrenta desafios enormes, como a falta de moradias acessíveis e serviços básicos para acomodar sua crescente população. As projeções indicam que, até 2025, Mogadíscio pode atingir 2 milhões e 800 mil habitantes, tornando-se ainda mais movimentada. Apesar disso,
O espírito resiliente da cidade continua vivo, refletindo-se em seus mercados vibrantes e na determinação de seus habitantes em seguir em frente. Número 8. Saint-Josse-ten-Noode. Localizada na região da capital Bruxelas, Saint-Josse-ten-Noode pode ser pequena em tamanho, mas é gigantesca em densidade populacional. Com apenas 1,1 km² de extensão, esta é a comuna mais densamente povoada de toda a Bélgica, com mais de 23 mil habitantes por quilômetro quadrado. No passado, Saint-Josse-ten-Noode era uma pacata vila agrícola nos arredores de Bruxelas. No entanto, ao longo dos séculos, a área se transformou em um movimentado centro urbano, cheio de diversidade e energia. Mais de 60% de sua população é composta por imigrantes de várias partes do mundo, incluindo Europa, Ásia e África. Isso criou uma comunidade multicultural, onde diferentes tradições e costumes se misturam no dia a dia. Apesar de ser um espaço pequeno, Saint-Josse-ten-Noode tem um papel essencial dentro da região metropolitana de Bruxelas. Suas ruas são um equilíbrio entre o antigo e o novo, com edifícios históricos coexistindo ao lado de modernos empreendimentos residenciais. Atualmente, a comuna abriga cerca de 27 mil residentes, sendo que mais da metade tem menos de 40 anos. Isso faz com que Saint-Josse-ten-Noode seja um local dinâmico e em constante crescimento dentro do cenário urbano belga. Número 7. Tchikapa. Tchikapa, localizada na província de Kasaï, na República Democrática do Congo, é uma cidade que enfrenta desafios únicos enquanto continua crescendo rapidamente. Em 2024, sua população ultrapassou 1.130.000 habitantes, um aumento de mais de 54 mil pessoas em apenas um ano. Com uma área de 38 km², a densidade populacional de Tchikapa chega a cerca de 29.800 pessoas por quilômetro quadrado. A cidade tem uma história profundamente ligada à mineração de diamantes. Fundada no início do século XX por uma empresa mineradora belgo-americana, Tchikapa rapidamente se tornou um dos centros mais importantes da exploração de diamantes na região. No entanto, apesar de sua riqueza mineral, grande parte da população vive em condições precárias. A cidade sofreu um crescimento descontrolado devido ao deslocamento interno causado por conflitos regionais, principalmente durante as guerras do Congo, levando milhares de pessoas a buscar refúgio em Tchikapa. Embora a cidade continue se expandindo, enfrenta problemas estruturais graves. Muitas estradas ainda não são pavimentadas, e o acesso a serviços básicos como água potável e eletricidade é extremamente limitado. Ainda assim, Tchikapa se mantém resiliente. Sua economia se baseia na agricultura e na mineração artesanal, com moradores que encontraram maneiras de sobreviver e prosperar mesmo em condições adversas. Além disso, os rios Kasaï e Tchikapa, que atravessam a cidade, são essenciais para a população, tanto para transporte quanto para abastecimento de água. Com um clima de savana tropical, a cidade alterna entre períodos de chuva intensa e estações secas, o que influencia fortemente suas atividades econômicas e modo de vida. Número 6. Malé. Malé, a vibrante capital das Maldivas, é uma cidade que desafia todas as expectativas. Apesar de ocupar uma área minúscula de apenas 8,3 km², sua população ultrapassa 229 mil habitantes, resultando em uma densidade impressionante de 28 mil pessoas por quilômetro quadrado. Desde os anos 1980, a cidade cresceu de forma extraordinária. Para se ter uma ideia, em menos de 40 anos, a população de Malé passou de 20 mil para mais de 100 mil nos anos 2000 e continua subindo rapidamente. Esse crescimento acelerado fez com que a cidade expandisse sua área por meio de aterramento de ilhas próximas, como Ulu Malé e Tilafushi, que agora fazem parte da região metropolitana da capital. Malé abriga o centro político, econômico e cultural das Maldivas, além de ser a principal porta de entrada do país para turistas que chegam pelo Aeroporto Internacional de Velana. O urbanismo da cidade é altamente verticalizado, com prédios espremidos uns contra os outros, pois há pouco espaço disponível para a expansão. A maioria dos moradores vive em apartamentos pequenos, muitas vezes compartilhados por várias famílias. Além da superlotação, Malé enfrenta outro grande desafio: sua baixa altitude. Com apenas 2,4 metros acima do nível do mar, a cidade está entre os locais mais vulneráveis do mundo ao aumento do nível dos oceanos.
Ainda assim, Malé segue resiliente, encontrando soluções para continuar prosperando mesmo com seus desafios geográficos e populacionais. Número 5. Caloocan. Caloocan, uma das cidades mais urbanizadas das Filipinas, está localizada ao norte da região metropolitana de Manila e é conhecida por sua densidade populacional extrema. Com uma área de aproximadamente 55 km², abriga mais de 1.500.000 habitantes. Isso significa que, em média, há cerca de 27 mil pessoas por quilômetro quadrado. O crescimento populacional de Caloocan foi impulsionado por sua localização estratégica e pelo desenvolvimento de suas zonas residenciais, comerciais e industriais. O distrito norte da cidade, em especial, viu uma explosão no número de moradores, concentrando grandes comunidades como Bagong Silang, que até sua divisão em 2024 era o bairro mais populoso do país, com mais de 260 mil habitantes. A densidade extrema da cidade trouxe diversos desafios, como a falta de moradias acessíveis e a necessidade urgente de melhorias na infraestrutura urbana. Mesmo assim, Caloocan se mantém como um polo econômico e social fundamental para a capital, com ruas sempre cheias, mercados vibrantes e um forte senso de comunidade entre seus moradores. Número 4. Mandaluyong. Localizada no coração da região metropolitana de Manila, Mandaluyong pode ser pequena em território, com apenas 11,26 km², mas é gigantesca em população. Com mais de 425 mil habitantes, a cidade apresenta uma densidade de 38 mil pessoas por quilômetro quadrado. Mandaluyong é uma cidade sempre movimentada, com grandes centros comerciais, edifícios empresariais e áreas residenciais concentradas em um espaço limitado. Sua proximidade com distritos financeiros como o Ortigas Center faz dela um local extremamente procurado para morar e trabalhar. O crescimento urbano de Mandaluyong ocorreu rapidamente, transformando o que antes era uma pequena comunidade em um dos polos econômicos mais importantes das Filipinas. Com ruas lotadas, transporte público intenso e um mercado imobiliário cada vez mais competitivo, viver aqui significa se adaptar a um ambiente urbano acelerado, mas também repleto de oportunidades. Número 3. Montrouge. Situada nos arredores de Paris, a comuna de Montrouge pode ser pequena em tamanho, mas é uma das áreas mais densamente povoadas da França. Com apenas 2,08 km², sua população supera 48.900 habitantes. Isso equivale a uma densidade populacional de 23.200 habitantes por quilômetro quadrado. Historicamente, Montrouge era conhecida por suas terras avermelhadas, que deram origem ao nome da cidade, que significa Montanha Vermelha. Com o tempo, a região passou de uma área rural para um polo urbano repleto de edifícios residenciais e centros comerciais. Hoje, Montrouge é uma extensão dinâmica da capital francesa, com ruas movimentadas, uma rede de transporte eficiente e um equilíbrio entre modernidade e tradição. Número 2. Bnei Brak. Bnei Brak, localizada ao lado de Tel Aviv, em Israel, é uma cidade incrivelmente compacta e densamente povoada. Com apenas 7,09 km², abriga mais de 218 mil habitantes. Isso se traduz em uma densidade de 26 mil pessoas por quilômetro quadrado. A cidade é um dos principais centros da comunidade judaica ultra-ortodoxa, onde grandes famílias e forte senso de comunidade são comuns. Apesar da superlotação, Bnei Brak continua crescendo, exigindo soluções criativas para acomodar sua população em expansão. Número 1. Páteros. Páteros, o menor município da região metropolitana de Manila, tem apenas 1,7 km² e uma população de mais de 65 mil habitantes. Com uma densidade de 37 mil pessoas por quilômetro quadrado, a cidade é famosa por sua indústria de criação de patos e por seu icônico prato local. O balut. Apesar dos desafios de espaço, Pateros mantém sua identidade cultural e um forte senso de comunidade, equilibrando a vida urbana com suas tradições locais. Essas cidades provam que, mesmo em meio à superlotação, a vida continua a prosperar. Cada uma delas tem seus próprios desafios, mas também uma cultura vibrante, uma história fascinante e uma comunidade resiliente que encontra maneiras de se adaptar e crescer. Desde os arranha-céus de Hong Kong até os bairros históricos de Bagdá,
Essas metrópoles mostram como a engenhosidade humana pode transformar qualquer espaço disponível em um lar. E agora queremos saber, qual dessas cidades mais te impressionou? Você viveria em um lugar com essa densidade populacional? Deixe sua opinião nos comentários. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!